Senhor, quero deixar alguns versículos que se encontram em Provérbios, capítulo 3, verso do 5 ao 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio nos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Existem 3 lutas muito fortes no meio da juventude dos dias de hoje. Primeiro é achar que sabe o suficiente, né? O segundo é querer resolver tudo sozinho. E o terceiro é achar que Deus só entra depois que tudo dá errado. Esse é o nosso problema. Esse é o problema da juventude nos dias atuais, né? Mas em Provérbios 3 nos faz um convite. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confiar no Senhor é diferente de apenas acreditar. Acreditar é que Deus existe. É acreditar que Ele está nos céus. É acreditar que Ele é soberano. Mas confiar no Senhor é entregar a nossa vida. Entregar verdadeiramente os nossos caminhos. É vivermos verdadeiramente na dependência dEle, né? Deixar de fazer aquilo que eu poderia fazer do meu jeito e entregar nas mãos do Senhor e permitir que Ele faça do jeito dEle, né? E ainda nos diz, não se estribes no teu próprio entendimento. O problema não é raciocinar, porque Deus nos deu mente. O problema é achar que só o nosso pensamento, só a nossa capacidade de pensar, só a nossa capacidade de programar é suficiente. E não é suficiente. Porque nós devemos viver verdadeiramente na dependência de Deus, né? Nós devemos entregar verdadeiramente o nosso ser a Deus, né? Porque nós só conseguimos enxergar metade do caminho, a nossa visão é limitada, principalmente pela nossa idade. Nós não temos a sabedoria necessária para nos levar na direção correta. Nós não temos esse entendimento. Nós só conseguimos ver metade do caminho, mas o Senhor vê além, porque Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente e Ele já está no futuro. Glória a Deus, né? E Ele diz também, em Provérbios também diz, que Ele endireitará as nossas veredas. Tem coisas na nossa vida que só Deus consegue alinhar. Tem dores que só Deus consegue sarar. Tem problemas na nossa vida que só o Senhor consegue resolver. Nós não temos capacidades, nós não temos entendimento, nós não temos força. E às vezes nós erramos porque nós tentamos resolver, nós tentamos superar com a força do nosso braço. E nós não conseguimos, nós nos frustramos, nos entristecemos, porque nós não colocamos na mão daquele que pode resolver e trazer descanso para a nossa alma. Glória a Deus. A pior sabedoria é daquele que acha que não precisa ouvir ninguém, né? Porque o problema da nossa juventude, como eu já falei, é achar que sabe tudo, mas não. Nós temos os nossos pais, nós temos o nosso pastor, nós temos a nossa liderança e nós temos pessoas acima de nós jovens, porque o Senhor conhece da nossa necessidade. E se eles estão aqui, é porque eles têm maior entendimento, maior sabedoria para nos guiar no caminho que nos leva ao Senhor. E ainda diz, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor do Senhor não é medo, é consciência de presença. É viver lembrando que o Senhor está aqui conosco. É viver lembrando que o Senhor tudo vê. É viver lembrando que o Senhor vive dentro de nós. O Espírito Santo vive dentro de nós. Nós precisamos ter essa consciência que não há nada que os olhos do Senhor não consigam alcançar. Nós precisamos ter consciência de que somos templo e morada do Espírito Santo e que precisamos viver de acordo com a sua palavra, porque só vivendo essa palavra é que nós conseguiremos alcançar os céus de glória. É só vivendo por essa palavra que nós seremos verdadeiramente cheios do Espírito Santo. É vivendo por essa palavra que nós seremos verdadeiramente preenchidos pela presença do Senhor. E não restará espaço para mais nada. Não haverá dor, não haverá frustração, não haverá medo.
É como a palavra do Senhor diz, que temor é diferente de medo. Temor é ter consciência de que o Senhor se faz presente e que por isso nós somos cheios da graça do Espírito Santo e que nós podemos vencer as tentações deste mundo. Não é impossível, jovem. Não é impossível viver segundo a vontade do Senhor. É só entrar no seu secreto. É só permitir que o Senhor te molde um pouco mais todos os dias. É só permitir que o Senhor corte o que não te leva para frente. É só permitir que o Senhor te molde. É só permitir que o Senhor corte as arestas. Seja pessoas, seja lugares, seja amigos. É necessário viver para o nosso Senhor Jesus. Hoje nós temos tanta informação neste mundo, tanta informação, é a internet, as redes sociais, nos bombardeia todo dia de informações, e por isso nós tendemos a pensar que sabemos sobre tudo, mas nós sabemos tão pouco. Nós sabemos tão pouco daquilo que nós precisamos verdadeiramente saber. Que é viver em comunhão com o Senhor, que é entregar as nossas vidas ao Senhor. Jovens, nós somos a geração futura. O futuro da igreja do Senhor depende das nossas vidas. Lá no mundo tem muitos jovens se perdendo na prostituição, nas drogas. E o que é que nós temos feito para o Senhor? O que é que nós temos feito para ser a diferença dessa geração? O que é que nós temos feito para não permitir que a obra do Senhor pare? Será que nós temos feito o suficiente? Será que nós temos agarrado a nossa responsabilidade de levar o Evangelho, não só com a nossa boca, mas pregando com a nossa vida? Porque o maior testemunho da vida do crente é a sua vida. Muitas vezes você não precisa abrir e pregar para alguém, mas a sua vida é testemunho. A sua vida é testemunho, a sua vida é uma pregação viva. Porque quem é verdadeiramente transformado, quem é verdadeiramente tem o Espírito Santo na vida, ele brilha. Ele brilha, ele tem um brilho diferente. E não há como você esconder a glória do Senhor na sua vida, você não precisa falar nada. Você só precisa ser, você só precisa carregar a sua responsabilidade. Você só precisa viver de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Então, que nós venhamos buscar a sabedoria que vem do alto, porque essa sim vale muita coisa. Nós só precisamos orar antes de agir. Nós só precisamos perguntar ao Senhor qual é o caminho. Senhor, é por aqui, amém. Por mais que você não veja, aquilo que você quer neste caminho, mas é lembrar que o Senhor vê além do que nós conseguimos enxergar. Muitas vezes você está traçando um caminho de tristeza que está te apertando, que tudo tornou mais difícil, mas é o Senhor te preparando para receber aquilo que Ele tem para a tua vida. Servir ao Senhor Jesus não é fácil, mas vale a pena, porque nada neste mundo substitui a presença do Senhor na nossa vida. Jovem, o essencial é ter o Espírito Santo conosco. Você pode perder amigos, você pode ser restringido de ocupar alguns espaços, mas se você tem o céu de glória como esperança de morada, o que é alguns lugares aqui na terra? Se quando você entra dentro do teu quarto e você dobra os teus joelhos, você tem certeza que o Espírito Santo se faz presente. O que as demais coisas comparada à presença do Espírito Santo? Aleluia, que nós venhamos viver com essa consciência de que somos o futuro dessa geração, de que somos o futuro da igreja do Senhor, que nós venhamos ocupar o espaço que é nosso, que o Senhor nos deu. A palavra do Senhor diz: guarda a tua coroa. Glória a Deus. Guarda a palavra do Senhor no teu coração e vive por ela, porque tu alcançarás a vitória. Tu alcançarás a maior vitória que nós podemos ter, que é a presença e a morada no céu de